Essa é a sétima vez que a cada início de janeiro a gente se reúne aqui para apresentar à sociedade paraibana, ao povo da Paraíba, aquilo que foi possível realizar em 2025. É evidente que numa revista como essa, você não tem tudo que foi feito pelo governo. Você não tem absolutamente tudo que foi feito pelo governo. Você faz um resumo para tentar mostrar as conquistas, as vitórias que nós tivemos ao longo de 2025. Mas, como vocês vão perceber, foram muitos avanços, verdadeiramente muitos avanços. Eu já disse isso várias vezes nas minhas falas anteriores, que nem nos melhores sonhos eu imaginaria que a gente pudesse fazer tanto pela Paraíba. Isso foi possível graças a todo um time de governo. Graças verdadeiramente a todo o time de governo que a gente teve condições de, através da nossa gestão, do acompanhamento, fazer com que todos se envolvessem com os objetivos maiores, que é cuidar das pessoas, transformar a vida de pessoas, levar para aqueles que nem têm voz, não têm vez, a possibilidade real de ter o olhar do governo sobre as suas demandas. Isso nós aprendemos a fazer e como aprendemos a fazer. Tivemos essa capacidade e essa capacidade de gestão de fazer com que a gente tivesse essa possibilidade de dar resposta tão rápida, junto com a gestão fiscal extremamente rígida dentro do governo, nos permitiu que a gente chegasse ao 7º ano de governo com o Estado absolutamente saneado nas suas finanças, um Estado que tem uma capacidade muito grande de investimento, que vai continuar fazendo aquilo que a Paraíba precisa, que é ter um patamar de investimento cada vez maior. Então, para mim não tem outra palavra a não ser gratidão. Gratidão a todos que colaboraram direto e indiretamente com essa possibilidade. Mas é uma alegria muito grande começar o ano, esse ano, do último ano da nossa gestão, com uma prestação de conta tão eficiente e, o que é mais importante, sabendo que todo ano de 2026 e até 27, na verdade, sem ter diretamente já após o fim do nosso mandato, de meu e de Lucas, e eu espero que renovado através de Lucas, a gente tem um Estado absolutamente planejado, ajustado nas suas contas, ajustado nos seus projetos, ajustado nos seus objetivos. Isso é uma coisa que dá muita tranquilidade. Então eu fico muito feliz mesmo de estar fazendo hoje, talvez, né, eu acho, talvez não, com certeza, a minha última prestação de contas. A próxima prestação de contas eu vou deixar para Lucas fazer, mas essa prestação de contas de hoje para mim tem um significado muito especial. E eu quero saudar aqui a minha companheira Ana Lins, que me ajuda nesse dia a dia de tocar esse Estado. Às vezes as coisas em casa são tão difíceis quanto fazer a gestão, porque é em casa muitas vezes que a gente tenta buscar o apoio necessário para vencer as dificuldades, e é em casa que a gente tem esse apoio. Saudar o meu vice-governador, Lucas Ribeiro. Obrigado, Lucas, por todas as parcerias. Você sabe que logo você terá uma grande responsabilidade à frente, e eu não tenho dúvida nenhuma da sua competência, do seu compromisso com esse Estado. Por isso que eu fico muito tranquilo quando eu falo cada dia de que a minha missão enquanto gestor, ela vai estar chegando ao fim, é natural. Quem tem mandato eletivo sabe que tem prazo de validade. Você tem a data de entrada e já sabe qual é a data que vai sair. Mas tudo isso me deixa extremamente tranquilo, porque eu sei do seu compromisso, da sua competência e da sua lealdade a esse projeto que faz muito bem ao povo da Paraíba. Quero saudar aqui Camila Mariz, segunda-dama do Estado, que terá uma missão muito grande
Eu torço, além da sua luta, que é uma luta pessoal de um projeto extremamente importante, que é o Antes que Aconteça, mas tem muitas outras coisas, Camila, que você vai ter que abraçar. Você não vai poder ser a primeira-dama de um projeto, você vai ser a primeira-dama de um Estado que precisa que o artesanato continue tão forte quanto é, que você precisa entender que a assistência social tem que continuar tão forte como é, e isso tudo, o cuidado com as pessoas. Eu espero que você faça isso, porque competência você tem. Saudar os deputados federais aqui, o Wilson Santiago, deputado Luiz Couto, obrigado, deputado, pela presença, obrigado por essas parcerias que nós temos em Brasília. Saudar os deputados estaduais, Gilbertinho, Daniela do Vale, Chico Mendes, Branco Mendes, Silvia Benjamin, Dudu Soares, Leonice Lopes, Júnior Araújo, Márcio Roberto. Obrigado a todos vocês pelas parcerias permanentes dentro da Assembleia, que tem dado essa sustentação. Eu quero, em nome de vocês, saudar o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, que não chegou por outros motivos, talvez esteja viajando, não sei, não recebi na agenda, mas que tem sido parceiro dessa estabilidade. Eu sempre digo que quando eu cheguei em 2019 ao governo, existia uma praça de guerra instalada. Era a relação entre poder executivo, poder judiciário, poder legislativo, órgãos de controle, universidade estadual, e era uma guerra, era uma praça de guerra instalada. E uma das maiores missões, talvez que a população nem perceba, foi fazer com que o retorno às relações institucionais nesse Estado se estabelecesse dentro daquilo que a Constituição exige. Independência de poderes, mas respeito e relações abertas. E nós construímos isso. Isso eu tenho um orgulho muito grande de dizer. Nós hoje temos uma relação com todos os poderes de muita sinceridade, de muita honestidade. De dizer sim quando é sim e dizer não também quando não é possível fazer. Mas essa relação foi construída com muito respeito. E eu agradeço a todos os poderes por possibilitar que a gente tivesse essa condição. Eu quero saudar aqui o nosso querido prefeito de Patos, Nabor Vanderlei. Obrigado, Nabor, pela parceria. Nabor tem sido referência no Estado como prefeito de uma grande cidade que está se tornando um polo extremamente importante de desenvolvimento, na área principalmente na área de saúde, com a construção do grande hospital de trauma que ali está acontecendo. Então, Nabor, obrigado pela presença mais uma vez. Saudar os prefeitos aqui presentes, faço questão de citá-los, porque todas as vitórias e conquistas que a Paraíba obtém é porque tem alguém lá na ponta, junto das pessoas, que verdadeiramente acredita nessa forma de fazer política que a gente adota. Então eu quero saudar aqui Arthur Vieira, de Riacho dos Cavalos, Fernanda de Umbuzeiro, Alex Conda de Barra de Santa Rosa, Francinildo de Alagoa Nova, Tiale de Vierópolis, Marcelo de Nazarezinho, Tintim de Aguiar, Carla Pimentel do Conde, Ribeirão lá de Cubatê, Dadá Lustosa de Imaculada, Miranda Neto de Soledade, Vital de Boaventura, Tião de Frei Martinho, Genival de Parari. Eu poderia sair dizendo cada coisa boa que está acontecendo em cada cidade dessa, porque eu vou lendo o nome das cidades e vou me lembrando de coisas que estão acontecendo nessas cidades. Mas depois a gente mostra. Felipe de Assunção, Paulo de Ouro Velho, Fernando Aires de Boa Vista, Erivan de São Vicente Siridó, Denise Baima de Bom Jesus, Baulins de São José de Piranhas, João Neto de Aparecida, Neto Carneiro de Alagoa Grande, Simone de Damião, Enéas de Serraria, Chateau de Itacima, Solange de Juru. E se mais algum prefeito estiver presente, sinta-se também abraçado por essa possibilidade real de a gente fazer isso junto. Quando a gente decidiu fazer 213 creches no Estado, foram os prefeitos que eu recorri, porque seria impossível para a própria Suplan executar essa obra na velocidade que a gente precisaria. E foram vocês que fizeram essa diferença. Tivemos a oportunidade verdadeiramente de fazer grandes parcerias na educação, que está transformando a educação da Paraíba. Eu quero saudar aqui o nosso secretário de Estado da Comunicação Institucional, Nonato Bandeira, responsável por essa revista, por essa publicação,
e que, de uma forma resumida, apresenta essas entregas, realizações que nós fizemos em 2025. Saudar o secretário Deusdedito Queiroga, secretário de Infraestrutura do Estado, que comanda todas as obras do Estado. Deusdedito tem uma responsabilidade muito grande, porque, inclusive, vinculado à sua secretaria, tem diversos órgãos voltados para a execução de obras, como CAGEPA, DRR, a própria Suplan, e tudo isso exige um grande esforço. Obrigado a Deusdedito pela parceria, pela amizade. Saudar a Defensora Pública Geral do Estado, doutora Maria Madalena, da mesma forma. Saudar a George Coelho, presidente da FAMUP. Vocês me permitam, eu tenho por obrigação, isso eu me sinto na obrigação de fazer uma outra saudação, porque cada conquista dessa, cada obra, cada política pública implantada, ela tem a mão de muita gente. E normalmente a gente cita o time de governo em nome de um ou dois secretários, como eu citei aqui. Mas hoje eu faço questão de agradecer a André Luiz, delegado-geral da Polícia Civil, a André Mota, ouvidor-geral do Estado, a Antônio Guedes Rangel, presidente da Fundação FAPESC, Arimateu Silva, secretário de Saúde, Aristeu, lá da Impaé, Arthur Bonfim, do IMEC, a Bia Cagliani, aqui da FUNESC, a Carlos Pereira, nosso grande mestre do DR, Carlos Tibério, da Administração, Cláudio Furtado, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, Coronel Araújo, comandante do Corpo do Bombeiro, Coronel Marques, chefe da Casa Militar, Coronel Sérgio, comandante-geral da Polícia Militar, Emília Corrêa Lima, presidente da Companhia de Habitação, CEAP, Fábio Brito, procurador-geral do Estado, Fabrício Feitosa, secretário de Empreendedorismo, Ferdinando José, da PBTUR, Fernando Antônio Moura, lá da Fundação Casa José Américo, a Flávia Emiliano Soares, da Fundac, Francisco Petrônio, da LOTEP, Frei Anastácio, secretário de Agricultura e Desenvolvimento do Semiárido, Geraldo Moreira, da Agevisa, a Gilmar Martins, secretário de Planejamento, a Gregória, da Junta Comercial, JUSEP, Iris Rodrigues, chefe da Casa Civil, Isaías, do DETRAN, a Ivanilda Matias, da SPEP, a Jailson José Galvão, da PBGás, a Jean Francisco, secretário de Segurança, João Alves, secretário da Administração Penitenciária, João Paulo Spence, secretário da Articulação Política, Joaquim Hugo, secretário da Agricultura, José Antônio Coelho Cavalcante, presidente da PBPrev, José Otávio Maia, da RPB, Kessia Bezerra, do PROCON, Laura Farias, do IASS, Letácio Tenório Guedes, lá da CGE, Lídia Moura, da Diversidade Humana e Secretaria da Mulher, Lindolfo Pires, secretário de Estado do Esporte e Lazer, Luciano Sérgio, secretário de Estado da Representação Institucional, Luciano Piquet, presidente do Lifesa, a Marcelo Cavalcante, da Sudema, Marcos Vinícius, da CAGEPA, Marialva Laureano, secretário de Estado da Fazenda, Marielza, gestora do Programa de Artesanato, Milton Dornelas, diretor de Gestão do Programa de Inclusão através do PRIMA, Naná H6, Empresa Paraibana de Comunicação, Nivaldo Moreno, do Procase, Omar Gama, do Projeto Cooperar, Flávio José Costa, Procurador-Geral Adjunto, Pedro Santos, secretário de Cultura do Estado, Poliana Huerto, secretária de Desenvolvimento Humano, Porfírio Catão, presidente da ESA, Rafaela Camaraense, secretária do Meio Ambiente, Renato Costa Feliciano, secretário da Articulação Municipal, Ricardo Barbosa, presidente da Companhia Docas, Roberto Paulino, secretário-chefe de governo, José Wilson Filho, secretário do Estado da Educação, Robson Barbosa, secretário de Energia e Transmissão Energética, Rômulo Soares Polari, Companhia de Desenvolvimento do Estado, Cinep, Ronaldo Sérgio Guerra, chefe de gabinete do governador, Rosália Lucas, secretária de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico,
Sandro Targino, consultor legislativo do governador, Simone Cristina Coelho Guimarães, da Suplan, Simone Jordão, da FUNAD, Tânia Maria Queiroga, do IFAEP. Em nome dessas pessoas, a minha eterna gratidão por tudo que nós construímos nesse Estado. Verdadeiramente foram vocês por favor, todos de pé, o time do governo de pé. Que bom. Como eu sempre digo, eu sempre acho que cada um, quando passar em cada lugar desse Estado e que via alguma coisa do governo, vai poder dizer assim, bater no peito: eu ajudei a construir essa mudança, eu ajudei essa transformação do Estado. Tinha um cara lá que ficava só animando a torcida, mas vocês foram que verdadeiramente botaram a mão na massa e fizeram realizar. Então, minha eterna gratidão a cada um de vocês. Obrigado. Agora eu vou tentar, de uma forma muito rápida, folhear essa revista junto com vocês. Não vou aqui me deter a tantos detalhes, claro, porque é uma revista que ficou grande e tivemos que cortar muita coisa, e que quando a gente termina uma revista como essa, eu não tenho dúvida que vai aparecer secretário que vai dizer: ah, mas a minha secretaria teria que ter tido mais páginas. A minha secretaria fez mais coisas do que está aí. Isso é mais do que natural, mas aí eu responsabilizo Nonato. Nonato foi que cortou todas as páginas. Qualquer coisa vocês falem com ele. Bom, a nossa revista, ela... Cadê a primeira página? Está aqui. A nossa revista, ela tem numa apresentação daquilo que a gente chama de entregas, realizações e conquistas. Um texto inicial que a Paraíba realiza, cuida e prepara o futuro. Essa foi a visão que nos moveu durante todo o nosso mandato. Preparar o Estado para que ele pudesse pensar e estar numa condição de que no futuro ofereça melhores condições ao seu povo. E cada vez mais, para que a gente possa fazer isso, nós tivemos que cuidar muito do Estado. Na área de desenvolvimento econômico, fazer com que esse Estado, pela primeira vez na história do Nordeste, um Estado teve nota A, rating A. É uma nota importante, né? Quando a gente era estudante, que tirava um 10, ficava feliz. Esse é o 10 dado pelo Tesouro Nacional, e o Estado da Paraíba, por 5 anos consecutivos, é rating A. Não tem nenhum Estado do Nordeste que tenha conseguido esse feito. Nós somos rating A. E esse ano, como não tem uma letra antes do A, botaram A+. Paraíba hoje é rating A+. E tudo isso por conta, volto a dizer, desse time de governo. Um Estado que tem um ranking da CLP, que é o Centro de Lideranças Públicas de São Paulo, em que você tem desse compartilhamento geral. Nós somos o Estado do Nordeste mais competitivo e o 11º do Brasil. Nós não temos a 11ª economia do Brasil, mas somos sim o 11º mais competitivo. Segundo lugar em inovação no Nordeste, 6º no Brasil. Potencial de mercado pela primeira vez. Nós crescemos verdadeiramente, fomos para 7º no Brasil. A geração de emprego está muito forte na Paraíba. Na segurança pública, 2ª posição do Nordeste e 7º do Brasil. Durante 5 anos fomos primeiro lugar no Nordeste, e não é porque caímos. Aliás, quando eu vim a caminho para cá, o secretário Jean passava o relatório fechado agora de 2025, e nós mais uma vez conseguimos reduzir o número de CVLI na Paraíba. Mais uma vez. Esse Estado teve uma taxa de CVLI que passava de 43. CVLI são crimes violentos, letais e intencionais.
passava de 43. Esse ano nós vamos chegar a 23. Isso é uma redução significativa e muito importante. Campina Grande bateu o recorde dos recordes. Nós estamos com uma taxa de 6,6. Isso é dado de Europa, países europeus. Isso tudo é fruto de muito investimento. Da mesma forma, o Estado tem um ajuste fiscal extremamente importante, é o melhor do Nordeste em limite de liquidez, em índice de liquidez, e o quinto do Brasil. Taxa de desemprego. Nós atingimos a menor taxa de desemprego desde que quando começou a ser medido esse índice em 2012. O mercado está em expansão muito grande, é a construção civil, é o turismo, abrindo as portas realmente do Estado, para receber inclusive de volta paraibanos e paraibanas que saíram para ganhar a vida fora do Estado, em São Paulo, Rio de Janeiro, que hoje retornam para cá. Paraíba teve a condição de gerar mais de 1.300.000 empregos de carteira assinada de 2019 até o fechamento do ano passado. Só o ano passado ficaram 20.000 vagas de saldo. O que é isso é saldo? Quando você contrata, mas também tem as demissões. Quando você faz a diferença de um e para outro, você tem efetivamente o que a gente chama de saldo. E só o ano passado nós tivemos 20.000 novos empregos na Paraíba, gerando emprego, gerando renda, logicamente, principalmente renda. O Estado conseguiu, através disso, fazer uma distribuição dessa renda. Por isso que nós somos o melhor estado do Norte-Nordeste em qualidade de vida. E quando eu digo esses dados, não é porque Nonato colocou na revista, é porque nós pegamos índices de instituições fora da Paraíba que fazem essa avaliação. O IPS, que é o Índice de Progresso Social, nos coloca como o único estado do Norte e Nordeste e parte do Centro-Oeste que teve um IPS acima de 61, que é um índice que indica qualidade de vida. Na Paraíba, o índice de qualidade de vida se equipara a Espírito Santo, a Rio Grande do Sul, a Rio de Janeiro, a Goiás, ou seja, nós somos um estado que conseguimos fazer com que a renda fosse distribuída. Nós somos um estado em que a agricultura, lá na ponta, fosse vista e tivesse a condição de melhoria. Paraíba vai atingir, nesse ano de 2025, atingiu 112 bilhões de reais de consumo. Desses 112 bilhões de reais de consumo das famílias paraibanas, 12 bilhões foi na área rural, o que significa dizer que a renda está chegando aonde precisa chegar. Naquilo que se refere taxa de crescimento de serviço, os novos incentivos fiscais, nós tivemos a oportunidade deste ano fazer incentivos fiscais para 70 empresas novas que fizeram investimentos extremamente importantes, mas se você fizer uma conta e olhar, desde o começo do governo, foram mais de 500 empresas que tiveram benefício. Isso gerou 2,8 bilhões de reais de investimentos na indústria, por isso que gera tanto emprego, por isso que o PIB da indústria nossa cresce mais do que da região e cresce mais do Brasil. Só aqui em João Pessoa assinamos com 42 empresas e estamos implantando um polo têxtil que vai abrigar, com certeza, milhares de pessoas trabalhando aqui na região. Nosso PIB cresce acima da média do Brasil e do Nordeste. Porto de Cabedelo recebeu investimentos que está pronto, está preparado para receber navios acima de 55 mil toneladas, está pronto para receber e exportar as nossas cargas, voltou a exportar açúcar depois de 30 anos e a gente vai retomar agora. E tudo isso é fruto de muito investimento, foram investidos mais de 200 milhões de reais no Porto. Porto, inclusive, na área de turismo, daqui a pouco a gente vai ver, teve o retorno de navio de turistas chegando aqui a Paraíba. O Porto promove transformação social. Aqui eu quero fazer uma parte, parabenizar, não sei se o Ricardo está por aí,
porque verdadeiramente esse é um projeto que Ricardo abraçou no Porto, que é um projeto chamado Porto Cidade. É um projeto que fez com que o Porto abrisse as portas para a cidade de Cabedelo. E dentro do Porto hoje, você tem escola para crianças, você tem cursos de língua dentro do Porto, porque é necessário formar essa mão de obra, você tem assistência social, você tem cursos de música, aula de música. Verdadeiramente o Porto abriu suas portas, não ficou mais fechado para dentro da cidade de Cabedelo. Ele abriu, e esse é um projeto que Ricardo coordenou e trouxe, e nós abraçamos. Então é um grande projeto na cidade de Cabedelo. O projeto Empreender é um projeto que há muito tempo já realiza, e eu sempre digo que chamo o Empreender de fábrica de sonhos, porque ele permite muitas vezes pessoas que não têm acesso ao crédito direto em banco, tirar um empréstimo e efetivamente fazer acontecer. A cada ano, a gente injeta na economia praticamente 30 milhões de reais com o projeto Empreender. Desde 2019 já foram aí 170 milhões e 22.732 proponentes capacitados. Está em todo o canto, realizando feiras, transformando a vida. Na área de turismo eu não preciso dizer, basta você tentar andar na cidade, tentar andar no estado para você sentir o impacto do turismo que aconteceu na nossa Paraíba. João Pessoa se transformou na queridinha do Brasil. Isso é fruto de muito esforço. O polo turístico finalmente saiu do papel. O polo turístico, depois de 40 e tantos anos de prometido, saiu do papel. Hoje são 10 empreendimentos, 19 mil empregos durante a construção que irá gerar 14 mil novos leitos. E agora, em janeiro, começando esse ano, até o dia 15, 20 de janeiro, nós vamos fazer mais um lançamento extraordinário dentro do polo, com mais um equipamento que será, sem sombra de dúvida, revolucionário. E quando esse polo estiver pronto, vai gerar mais de 21 mil empregos. Será uma mudança de chave significativa para o turismo aqui no nosso estado. E fomos também para as outras cidades. Campina Grande hoje tem outra característica. Campina Grande tem, nós sabemos já, uma vocação e uma capacidade muito grande, uma expertise muito grande de realizar grandes eventos. Mas não tinha um espaço adequado. Construímos o Centro de Convenções de Campina Grande, que já realizou eventos extraordinários. O Imagine Land levou mais de 32 mil pessoas para lá no final de semana. O evento que nós fizemos em parceria com o Sebrae, de empreendedorismo, teve mais de 20 mil inscritos. Já fizemos diversas feiras e temos uma programação extensa esse ano, consolidando aquilo que eu sempre digo, fazendo com que Campina Grande volte a ser o polo mais importante de desenvolvimento do Nordeste. É preciso ter esse foco. O nosso governo tem esse foco. Faz isso para atrair mais eventos, recursos, fazer a economia rodar, mas ao mesmo tempo estamos investindo 40 milhões na infraestrutura dos distritos industriais, colocando pavimentação, drenagem, asfalto, que sinceramente era obrigação de prefeitura, não era obrigação do Estado, porque são vias urbanas, mas nós estamos investindo 40 milhões de reais lá para poder o industrial se sentir seguro de investir na sua própria fábrica, de poder tirar a carga, evidentemente, daquilo que produz. Então, turismo vai muito bem. O Centro de Convenções de João Pessoa realizou 137 eventos em 2025. Não tinha espaço, final de semana, vago, livre, para fazer qualquer tipo de evento. O Brejo ganhou a escola referência em hotelaria. Pegamos o Hotel Bruxachá, que estava fechado há 20 anos, reformamos e colocamos ali uma escola de hotelaria. Funciona como hotel, se quem quiser se hospedar, basta ligar para lá e reservar, mas funciona como escola, formação de mão de obra, porque nós vamos precisar de muita gente no polo, porque vai gerar 20 mil empregos ali no polo, na área de hotelaria. Então, além de belíssimo que ficou o Hotel Bruxachá, o local é especial, é em areia, o clima ajuda em tudo. Fortalecer principalmente os investimentos em promoção e capacitação. Eu quando cheguei no estado, a verba, o recurso destinado à divulgação da Paraíba
passava de 100 mil reais, era 100 e pouco mil reais. Nós investimos no ano passado 21 milhões. E assim, é por isso que muita gente talvez nem saiba porque esse boom do Estado. Mas tem 6 filmes de 20 minutos passando sobre a Paraíba para 156 países no mundo. Se você chegar na Europa hoje, uma cidade qualquer que for, uma grande cidade, uma capital de um país, você vai de repente ser surpreendido com a Paraíba passando na televisão. Isso tudo está mudando esse perfil. Paraíba está entre os destinos mais procurados do país. Os investimentos que nós fizemos a cada ano, cada vez maiores, no São João. Fazer com que cada cidade, nós estamos fazendo isso numa parceria com o SEBRAE, identificando os 223 municípios, quais são os potenciais, qual é o potencial maior para uso do turismo. Cada cidade, por menor que seja, ela tem um detalhe, ela tem uma coisa que atrai o turismo, que pode ser utilizado. Nós estamos fechando esse relatório, para que a gente possa ter no mapa os 223 municípios e o que é que a gente pode explorar. É extremamente importante. Inclusive, naquilo que se refere ainda ao turismo, também hoje, cheguei no gabinete, assim que cheguei no gabinete, estava lá para assinar, foram liberados 10 milhões de reais pelo deputado federal Hugo Mota para o início das obras do Centro de Convenções do Sertão, que vai ser lá em Patos. Então, prefeito Tambor, fique sabendo que vai chegar logo o início daquela obra lá na cidade, que é verdadeiramente uma grande conquista. Mais voos para a nossa estação. Eu recebi uma mensagem, eu acho que Rosário mandou uma mensagem para mim, a Latam, pedindo pelo amor de Deus aqui ao aeroporto que abrisse slot durante o período de 20 e pouco de dezembro até o início de janeiro, porque todos os voos de São Paulo para João Pessoa e de João Pessoa para São Paulo e do Brasil para João Pessoa estavam com overbook. Overbook é a quantidade de passageiros maior do que a quantidade que cabe no avião. E eles pedindo urgente para que resolvesse. E aí eu já estamos marcando aí uma reunião com o presidente da AENA, que é a operadora do porto, do aeroporto, para a gente começar a discutir isso, a ampliação do aeroporto. Mas por conta exatamente desse crescente número de turistas aqui chegando. Reconhecimento da Unesco, isso para a gente é uma alegria muito grande. Coloca o nosso estado com um outro potencial para ser explorado. A beleza do artesanato foi considerada pelo Conselho Mundial do Artesanato selo de excelência, deu um selo de excelência àquilo que é produzido pelo artesanato na Paraíba, em função principalmente de uma coisa que a gente passou a fazer desde 19: formar, orientar, preparar cada artesão para que ele possa melhorar a sua produção, para que ele possa melhorar a sua venda, para que ele possa se especializar cada vez mais, inclusive com novas técnicas. E agora o reconhecimento aqui da Unesco nos coloca realmente com uma felicidade muito grande, até porque já tivemos esse reconhecimento anteriormente naquilo que se refere à renda renascença, quando nós instalamos o Crença lá em Monteiro, que foi um grande sucesso. Eu sempre digo que o artesanato não apenas conta a nossa história, trata da nossa cultura, da nossa arte, mas verdadeiramente é um segmento que gera emprego e gera renda. A infraestrutura. Bom, quem anda por essa Paraíba toda sabe verdadeiramente o que está acontecendo em termos de infraestrutura. Eu sou engenheiro, todo mundo sabe, gosto muito de obra, mas não é por isso que a infraestrutura ela tem um destaque especial. Até porque outras áreas se destacaram até mais do que a infraestrutura esse ano. Mas a infraestrutura, ela sempre pressiona o desenvolvimento. Não é possível gerar desenvolvimento, nem fazer desenvolvimento no Estado, se você não tiver a infraestrutura garantida em cada município. Existe uma matriz de infraestrutura. Água, você tem que ter água em todo canto. Estrada, tem que ter estrada em todo canto. Energia elétrica, tem que estar energia em todo canto.
Você tem que ter comunicação em todo canto. Formação de mão de obra, você tem que estar em todo canto. Essa é a lógica que nos moveu durante todo esse tempo. Levar isso, essa matriz fechada, completa, para toda a Paraíba. E graças a Deus nós estamos conseguindo. Recursos hídricos é a mais difícil de todos os itens da infraestrutura dessa matriz. Mas nós estamos fazendo investimentos que são gigantescos e eu vou mostrar daqui a pouco. Mas essa ligação aqui, só em João Pessoa, a ligação do altiplano com o Hospital Universitário, a ligação das 3 ruas, o viaduto de Água Fria, o viaduto lá da BR-101, a ligação de Mangabeira com Valentina, a ligação de Mangabeira com a PB-008. Essas são obras estruturantes em João Pessoa para melhorar essa questão da mobilidade urbana. A Ponte do Futuro, claro, associada ao arco metropolitano que nós estamos fazendo em João Pessoa, elas compõem o maior investimento já feito na mobilidade urbana do aglomerado, da região metropolitana de João Pessoa. Essa obra, como obra de engenharia, tem 3 obras na Paraíba que me dão uma alegria muito grande como engenheiro, mais do que como governador. É essa obra da ponte, é o sistema de esgotamento sanitário que nós estamos fazendo aqui de João Pessoa, concluindo o sistema, que muita gente nem vai ver, porque está enterrado, está lá embaixo do solo. Mas enterrar um tubo de 300 metros a 5 metros de profundidade, sem que as pessoas nem saibam o que está acontecendo, é engenharia pura, engenharia da mais alta tecnologia. E a outra obra são as 2 adutoras que nós estamos fazendo no Cariri e no Curimataú, com 360 quilômetros, uma e 350 quilômetros, outras de tubo. Imagina o que são 710 quilômetros de tubo enterrado, caixa d'água, chamados reservatórios que a gente faz, as estações elevatórias, levando água para todo mundo do Cariri e todo mundo do Curimataú. Esse é um legado que vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia desse legado para a Paraíba. Vai permitir que verdadeiramente a gente promova desenvolvimento. Ninguém coloca uma indústria num estado, numa cidade que não tem água. Essa é a grande verdade. E a gente conseguiu tirar cidades aqui que não tinha nem torneira. Tiramos sim. Santa Cecília é um caso à parte. Aí, ações que acompanham o crescimento do estado da Paraíba nos diversos lugares, investimento em rodovias, chega a todos os 223 municípios. A gente sabe que tem programas que mexem com a autoestima da população. Esse programa de travessias urbanas, essa página toda vez que vira, né, faz essa revista está enganchando ali. Travessias urbanas, esse é um programa extraordinário. Eu fico muito feliz quando eu chego em cada município e que a autoestima da cidade, das cidades melhorou demais, todo mundo feliz. E eu brinco que pelo menos quando a gente faz assalto nas cidades agora, as mulheres podem andar tranquilas porque o salto alto não engancha mais no buraco dos calçamentos nas cidades, né? E aí passa muito tranquilo. E isso é um ganho, porque nós temos 210 cidades na Paraíba, asfalto. 210 cidades. Nova estrutura do aeroporto de Patos, está pronto, absolutamente pronto, com cadeira, com esteira, com tudo pronto. Esperando só uma agenda aí provável do presidente da República que virá em janeiro lá para Patos, para inaugurar essa obra, que é uma obra que também vai mudar ali o perfil de desenvolvimento daquela região de Patos. É um novo aeroporto com estação de passageiros, já entregamos a pista e agora vamos entregar definitivamente passageiros. Segurança hídrica, como eu disse, são essas 2 obras, o ramal do Cariri, 413 milhões de investimento, e o ramal do Curimataú, 538 milhões, elas farão uma diferença muito grande. Já tem água chegando em alguns municípios, Soledade, da adutora do Curimataú. Eu espero que agora, em fevereiro, eu já entregue o abastecimento da água de Ouro Velho, Prata, Monteiro, já fica funcionando a partir da adutora do ramal Cariri. Mas se você for lá, é uma obra extraordinária, eu fico muito feliz. Programa de barragens, mais investimentos em adutoras que nós vamos fazer.
Sistema de esgotamento sanitário em expansão. Vamos fazer, sim, estamos trabalhando através do BNDES num modelo de PPP para que a gente possa ter investimento privado na área de saneamento. Eu já disse milhares de vezes e vou repetir aqui, a Cagepa vai continuar pública, será uma empresa pública, não vai ser privatizada a hora nenhuma. Porque a Cagepa tem uma responsabilidade com os pequenos municípios. Tem uma responsabilidade com os pequenos municípios. Muitas vezes um sistema numa cidade não é viável financeiramente. O que você arrecada não paga sequer o que você investe todo mês. E aí você vai fazer o quê? Se passar para a iniciativa privada vai dizer, eu não me interessa esse município. Por isso que a Cagepa vai ficar pública, cuidando principalmente de água. Água é vida. Então a responsabilidade do Estado vai ficar com a Cagepa para fornecer água para todos os municípios. E aquilo que se refere a esgotamento sanitário, coleta de esgotamento sanitário, nós vamos sim fazer PPP para que recursos externos possam chegar e a gente ter a tão sonhada universalização do sistema de esgotamento sanitário. A área de habitação, eu não entendi ainda o que é isso não, mas enfim. Na área de habitação, nós temos aí 22 mil moradias construídas e contratadas aqui na Paraíba. Nós conseguimos fazer, pelo ajuste fiscal que esse Estado tem, um incentivo que ele está mudando a vida de muita gente. Você imagina um imóvel que custa R$175 mil. O governo federal, o governo do presidente Lula, porque isso foi ele que trouxe de volta, que antes, no governo anterior, tinha um programa chamado Verde e Amarelo, que nem era verde nem era amarelo, porque não construiu casa nenhuma. Quando o presidente Lula voltou, trouxe de volta o programa Minha Casa Minha Vida. E esse programa... Esse programa permitiu que a gente fizesse um programa tão grande de 22 mil casas. Mas aí tinha um pequeno problema. As pessoas que têm direito a ter financiamento para comprar um apartamento de 175 mil, tem que dar uma entrada de R$23 mil. 23. O governo federal dá um subsídio de 55. Imagine, de 175, 55 cai para 120 o valor do imóvel para ser financiado. Mas as pessoas não tinham 23 mil para bancar. E nós decidimos bancar os 23 mil para todo mundo que adquire o apartamento. Então você pega um apartamento de 175, tira os 55 mil, que pode chegar a 55 mil, o incentivo do governo federal, a isenção, e a gente também abate os 23 mil, e aí fica 90 e poucos mil para ser feito o financiamento. E aí fica uma prestação de menos, às vezes, de R$500. E aí a família tem condições de arcar e morar com dignidade. Porque para que a gente aportasse os 23 mil, nós chegamos para cada construtor aqui da Paraíba e dissemos, tudo bem, a gente aporta os 23 mil. Agora você tem que fazer piscina, você tem que fazer churrasqueira, você tem que fazer espaço coworking, coworking, um espaço para que a pessoa possa trabalhar. Você tem que botar energia solar para reduzir custo para quem vai morar. E essas exigências as empresas estão fazendo, porque elas estão, evidentemente, vendendo. Então, o programa de habitação na Paraíba é um programa que eu tenho muita alegria. Eu vim da habitação, o primeiro emprego como engenheiro meu foi trabalhar em habitação, grandes obras aqui. Eu tive o prazer de trabalhar Valentina Figueiredo, enfim, Cidades Funcionário 2, segunda etapa. E isso para mim é uma alegria muito grande. E o programa Cidade Madura, que está servindo de parâmetro para o Brasil todo. Estados como o Paraná vieram aqui conhecer como era o Cidade Madura, como é que funciona o Cidade Madura, e levou para lá. O governador de lá lançou um programa revolucionário lá no Paraná. Só não botou o nome Cidade Madura. Mudou o nome e agora a cópia veio daqui. Como é bom servir de referência.
Mais de 30 mil famílias com imóvel regularizado, recebendo sua escritura definitivamente. Energia renovável, todo mundo sabe que a Paraíba tem um potencial muito grande de energias, tanto eólica quanto solar, e a gente tem incentivado muito isso. Na saúde, bom, saúde é um capítulo à parte. Verdadeiramente, a saúde é um capítulo à parte. Eu fico muito feliz com as conquistas. Fico muito feliz. Eu conto essa história porque ela talvez represente tudo que eu quero sintetizar da saúde. Eu estava indo a Cajazeiras para dar ordem de serviço de uma grande reforma do hospital regional, que é a construção de uma maternidade lá. E quando a gente estava pousando lá no aeroporto, eu olhei embaixo e tinha uma das duas UTIs que nós temos pegando um paciente. Eu pousei e fui lá perto do avião para saber o que era. E uma senhora estava lá e eu perguntei o que era e ela disse: é meu marido. Eu digo: o que foi que houve? Ela disse: ele teve um AVC hemorrágico. Eu disse: que horas foi isso? Ela disse: 9 horas da manhã. E eram 2 horas da tarde quando a gente pousou. E eu perguntei ao secretário de saúde, Ari, que estava com a gente lá. Eu disse: secretário, e como era antes? Como era antes? Aí ele disse: governador, infelizmente, essa pessoa não teria chance. Porque não existia esse sistema de UTI aérea na Paraíba. Essa pessoa não teria chance. E aí a gente saiu rapidamente para que também agilizasse o atendimento do cidadão que estava sendo colocado no avião. E eu fiquei pensando, quando a gente imaginaria que a pequena Paraíba tivesse 2 UTIs aéreas para fazer transporte de paciente, não só dentro da Paraíba. Nós já fomos buscar paraibanos que sofreram acidentes no Brasil quase todo, do Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Bahia. Pessoas que estavam lá, jogadas às vezes dentro do hospital, sem a mínima condição de atendimento, que nós trouxemos para tratar aqui. A nossa transferência de órgãos para fazer transplante. Paraíba zerou a fila de transplante de coração, não tem nenhum paraibano esperando a fila. Isso é fruto desse trabalho. É fruto desse trabalho. Quando a gente fala de um programa como Paraíba contra o Câncer, que todo mundo sabe que o câncer é de responsabilidade direta do governo federal através do Ministério da Saúde com os hospitais filantrópicos. Nós não ficamos acomodados porque nós entendemos que a cada 1000 casos novos que aparecem na Paraíba, mensais, os hospitais públicos que tratam do câncer da Paraíba realizam 50 exames de PET scan. E não era possível isso. Pessoas que precisavam de quimioterapia e entravam numa fila esperando 6, 8 meses para fazer uma quimioterapia. Nós credenciamos diversos hospitais estaduais para fazer essa identificação. Já fizemos mais de 5.000 atendimentos. E sabe qual é o tamanho da fila hoje para fazer quimioterapia na Paraíba? 0. Ninguém espera. Ninguém espera. Se for identificado que precisa fazer quimioterapia, na outra semana começa a fazer. Essa é a realidade. Nós estamos implantando na Paraíba, lá em Patos, um acelerador linear. Sabe para quê? Para que o cidadão lá do sertão não precise andar 500 quilômetros para vir em João Pessoa, fazer uma radioterapia e voltar mais 500 quilômetros para casa. Lá em Patos vai ter. Nós já compramos o equipamento, já chegou pelo Projeto Amar, já está lá. E a gente vai implantar um equipamento que é muito caro, sinceramente, em termos de recurso financeiro, mas que vai salvar muita vida. Programa como Coração Paraibano, que muita gente dizia: governador, o senhor não vai conseguir implantar no sertão da Paraíba a alta complexidade. Eu sou teimoso, essa coisa do não para mim não funciona. Tem que ter muita justificativa para me convencer de que não é possível fazer as coisas. E a gente montou. Hoje em Patos, no Hospital Regional, tem um centro de hemodiálise, um centro de hemodinâmica tão bom quanto aqui do Hospital Metropolitano.
Já foram mais de 8.000 atendimentos de 2023 para cá. Paraibanos que tiveram um infarto e que foram atendidos imediatamente estão vivos, porque senão morria na estrada. Se tivesse a sorte, podia chegar em Campina Grande ou chegar em João Pessoa. Mas morriam muitos na estrada e hoje não acontece mais isso. Isso, eu sempre digo, ao Estado, ao governador, cabe a decisão, dizer vamos fazer e tem que fazer e vai ser feito. Agora, quem realiza isso não sou eu, são as pessoas. Eu quando chego em Patos, e sinceramente eu faço essa observação, talvez seja a equipe da saúde mais feliz do mundo, eu não sei porquê, mas quando a gente chega em Patos, as pessoas da saúde têm uma empolgação com aquilo que faz, um amor por aquilo que faz, que é uma coisa extraordinária. E estamos construindo lá o maior hospital de trauma que a gente vai ter. O Hospital de Trauma de Patos está indo muito bem, está numa obra muito forte e vai atender a toda a região do Sertão para evitar aquilo que eu acabei de dizer. Alguém sofre um acidente de carro, se tiver que fazer um atendimento mais complexo, não tem a região, você tem que correr para Campina. E aí, infelizmente, muitos não conseguiam chegar. E eu sempre digo que o Estado não garante a vida de ninguém, não. O Estado não pode assumir garantia de vida de ninguém. Mas o Estado tem a obrigação de oferecer tratamento digno. E é isso que a saúde da Paraíba hoje oferece. Na revista, vocês vão poder ver os detalhes todos aí dos investimentos que estão sendo feitos no Arlinda Marques, na Maternidade Peregrino de Carvalho, no Hospital de Guarabira, no Hospital Regional de Cajazeira, no Hospital Distrital José Gomes, no Hospital Deputado Janduí Carneiro, dos hospitais existentes. Fora isso, entregamos o Hospital da Mulher de João Pessoa, estamos construindo o Hospital da Mulher em Campina Grande, que vai ser o maior hospital do estado da Paraíba, com 304 leitos. Estamos construindo o Hospital da Mulher no Sertão, lá em Souza, construído, e o Hospital de Trauma lá em Patos. Tudo isso são equipamentos que transformam essa assistência. Eu sempre digo que naquilo que se trata de dinheiro, é um equipamento, é sofisticado, é caro, a gente tem o dinheiro, tem, então compra e investe. Faz, porque a população tem que ter aquilo que for de melhor no seu atendimento. Qualquer pessoa, qualquer médico do Brasil que vier aqui e entrar nos nossos hospitais, se entrar naquele hospital metropolitano, vai fazer essa constatação de que nós temos uma infraestrutura muito grande. E nós não fazemos conta disso. Talvez poucas pessoas saibam, os estados são obrigados por lei a gastar ou investir 12% da sua receita com a saúde. Tudo que ele arrecada, 12% ele tem que investir na saúde. Na Paraíba, a gente investe os 12% obrigatório e sabe quanto nós investimos este ano de 2025? Mais 900 milhões de reais acima da nossa obrigação, o que faz com que a saúde tenha recebido mais de 3 bilhões de reais de investimento. E eu sempre digo, o Estado tem recurso? Tem. Então você não tem que fazer conta, tem que fazer as coisas acontecerem. Enfim, a revista mostra aí em detalhes todas as nossas conquistas, fazendo parceria com municípios, fazendo investimentos extremamente importantes. Na área da educação, que bom, que bom. Essa área para mim é uma área que eu digo também muitas vezes, e sou repetitivo nessa fala, de dizer que a educação é a mãe de todas as políticas. Não tem um de nós aqui, por mais formação acadêmica que tenha, que não passou pela educação, que não passou lá pelo professor do ensino fundamental, que não passou pelo professor do ensino médio, que não fez um vestibular, hoje Enem, passou por uma universidade, mas tinha sempre um professor. Por isso que a educação para mim é uma coisa transformadora. E o que nós fizemos na educação, nós tivemos com certeza o melhor ano da educação. Levar para as escolas laboratórios de robótica, laboratórios de física, de matemática, de química, que sinceramente pouquíssimas escolas privadas nesse estado têm o nível dos laboratórios que nós oferecemos.
fazer com que a gente entendesse que a educação começa lá na primeira infância. E a gente ter construído 213 creches. Entender que a educação precisa, nos primeiros 7 anos de vida, fazer com que a criança seja alfabetizada. E a gente identificar que somente 30% das crianças da Paraíba tinham uma coisa chamada fluência em leitura. Fluência em leitura. Eram crianças que conseguiam, algumas não conseguiam sequer ler. Tinha outras crianças que liam o código, as palavras soltas. Não conseguiam concatenar essas palavras, não conseguiam fazer com que toda parte de pontuação fosse levada em consideração, então o texto ficava sem sentido. E nós conseguimos, numa parceria com os 223 municípios da Paraíba, fazer com que nós saíssemos de cerca de 30% para 75% das nossas crianças de 0 a 7 anos hoje têm fluência de leitura. Isso é uma coisa que eu recebi quando vi o relatório, recebi de vários companheiros de institutos de educação que trabalham com educação, muito naquela coisa assim: governador, divulgue isso mais, divulgue muito isso, o senhor é muito tímido na divulgação. Eu digo, não é questão de timidez, não. Eu fico muito mais feliz com o resultado da própria criança do que com o ganho político disso. Na verdade, nós estamos transformando a educação. Uma escola que hoje, com programas que, associado aos programas que o governo federal tem, como o Pé de Meia, para diminuir a evasão, a gente tem conseguido colocar programas aqui como o Passe Livre, onde o nosso estudante da região metropolitana de João Pessoa, de Campina Grande, não paga transporte público. Não paga. Em compensação, ele tem que ter 90% de frequência, porque nós pagamos o seu transporte para você ir para a escola. Então você tem que estar na escola. Por um motivo simples, gente. Um pai de família que ganha um salário mínimo, se ele tiver 3 filhos na escola, ele vai gastar para essas 3 crianças se deslocarem todos os dias para a escola e voltar, R$500. E como é que você pega um salário mínimo e tira R$500 só para transporte das crianças? Não consegue. E aí você, muitas vezes, a gente identificou isso com pesquisa, que muitos jovens faltavam às aulas porque não tinha transporte. E a gente resolveu isso com um programa que leva aí mais de 55 milhões de reais no Estado para eu investir nisso aí. Fazer com que estudantes de nível superior, todo mundo conhece a Casa do Estudante. A Casa do Estudante era um local onde estudantes que vinham para cá para fazer o ensino médio ficavam. Só que o ensino médio hoje tem em todos os municípios. Então não vem mais para cá estudantes de ensino médio. E tem alguns estudantes que fazem a faculdade que ficam ali naquela casa. Mas a gente levantou uma demanda extraordinária, foi o professor Cláudio Furtado que levantou, e a gente identificou que não 30, mas 420 estudantes universitários moram aqui em João Pessoa sem as mínimas condições, porque realmente não tem dinheiro para se manter. E nós criamos um programa, uma bolsa de incentivo. Hoje a gente paga R$1.500 para cada estudante desse, com a obrigação de que ele tenha frequência, participe de curso de pesquisa, de tudo, e dê retorno para o Estado. É assim, é investindo verdadeiramente naquilo que a gente mais acredita que é transformador, que é a política de educação. Preparação para o mercado de trabalho. Nós tivemos aqui agora a universalização dos alunos do ensino médio que saem da área técnica para um programa Primeira Chance. Isso é fundamental. Mais vagas na primeira infância, modernização permanente, Conexão Mundo, manda 400 estudantes todos os anos para fora do Brasil, e dessa vez mandamos até para a China, porque houve um interesse de estudantes de fazer intercâmbio com a China. Mas tem a Conexão Mundo Professores. Eu tinha ido participar de um evento de turismo lá em Portugal, e quando saía de uma igreja lá, de uma missa, encontrei várias pessoas que vieram falar comigo, e a gente pode tirar uma foto? Não pode. Eu digo, não é possível aqui. E quando eu fui identificar, eram professores nossos que estavam indo para a Universidade de Mondragón, na Espanha, fazer curso de formação.
Gente, isso é de uma mudança conceitual extraordinária. A vida desses jovens do Conexão e a vida desses professores, elas mudam a partir de uma oportunidade como essa, de passar 60, 90 dias em outra cultura, aprendendo língua e aprendendo aquilo que a gente precisa. Ciência e tecnologia. Eu vou tentar agilizar, porque eu estou preocupado aqui, porque eu ainda estou quase que na metade da revista. Mas, ciência e tecnologia. Nós somos o quinto estado, o sétimo estado do Brasil, quinto, não sei, em tecnologia, em inovação. Por conta exatamente dos investimentos que nós fizemos. Nós investimos 700 milhões em pesquisa, inovação e tecnologia nesse período de 19 a 25. Sabe por quê? Porque nós tivemos um momento de 2018 até 22 em que a pesquisa nesse país viveu um momento de trevas, em que o governo federal não investia absolutamente nada porque não acreditava na ciência. E nós tivemos que bancar durante todo esse período. E chegando agora até 25, com investimento de mais de 700 milhões de reais para bolsa de doutorado, pós-doutorado, bolsa para graduandos, tudo isso para formar a nossa mão de obra. Então, são inúmeros os programas que o Estado tem e que estão transformando. Inauguramos recentemente o Parque Tecnológico Horizonte de Inovação, aqui em João Pessoa, que é um ganho extraordinário. E demos um passo ousado. Eu sempre digo que a ousadia, ela faz parte desse governo. Todo mundo sabe aqui que a gente está implantando lá em Aguiar o Bingo, que é um radiotelescópio. Radiotelescópio que vai fazer com que o Brasil entre num seleto mundo de países que pesquisam a origem do universo e o lado escuro da Lua, uma série de coisas que não adianta aqui tratar. Através dessa ação e na relação que nós tivemos com a China, nós tivemos a oportunidade de visitar a China, visitar universidades, principalmente a Universidade de Xangai, e tivemos há um mês atrás aqui uma reunião com o embaixador chinês no Brasil e empresas chinesas, e definitivamente sacramentamos talvez o maior projeto, digo isso com toda a tranquilidade, daquilo que eu conheço um pouco, o maior projeto de futuro para o estado da Paraíba. Nós começamos a implantar o Centro Internacional de Computação Quântica. Isso é um ganho gigante. Talvez assim, fica muito vago essa coisa do que é computação quântica. Mas a computação quântica será a grande revolução na capacidade computacional do mundo. E o país que tiver desenvolvido isso, com certeza absoluta, será um país que terá um futuro muito grande. E ter a possibilidade de trazer o primeiro computador quântico da América Latina para cá, numa ação quase que isolada de um pequeno estado do Brasil, que quando eu levei para o Ministério da Ciência e Tecnologia e apresentei o projeto, a ministra falou assim: você é doido, né? Eu digo, não, vamos, a gente está pensando aqui, vamos fazer e vamos fazer junto. E o Estado hoje tem, e celebramos a semana passada com toda a empresa CETC 54 e a CETC e CQ lá da China, a construção desse computador. Esse computador vai permitir que a gente crie um centro de pesquisa. Para cá virão cientistas de todos esses países que não têm. Existem 10 países no mundo com computadores quânticos. Paraíba será o estado do Brasil que estará trazendo para o Brasil o 11º computador quântico. Então é um ganho extraordinário. Talvez daqui a 10 anos, talvez daqui a 10 anos, quando a gente estiver usando um celular com computação quântica, a gente venha entender o que é esse investimento que nós estamos fazendo. Eu espero verdadeiramente estar vivo para ver isso. Na área de desenvolvimento humano, nós somos o governo que cuida
Eu digo isso todas as vezes. Nós somos um governo de inclusão. Nós somos um governo que tem esse olhar pelas pessoas, porque essa é a missão de quem faz gestão pública. Se você olhar o que se faz em termos, passando de segurança alimentar, passando por investimentos que garantem na agricultura a compra, a aquisição dos alimentos para fazer a distribuição direta, são números gigantes. Quase 1.800.000 pessoas foram atendidas em 2035 com restaurante popular. 24 milhões de vestidos. Quase 14 milhões de paraibanos de 2019 a 25, recebendo investimento de 125 milhões. Cartão alimentação, 57 mil beneficiários. O PA Leite. Sinceramente, eu digo sem vaidade, se não fosse o governo do estado manter o PA Leite no Cariri, o programa teria sofrido muito pelas limitações diversas e problemas que aconteceram, e o governo não deixou de, hora nenhuma, chegar junto com o produtor para entrar não só com subsídio, mas às vezes até com a parte do governo federal que atrasava, isso não chegava e a gente bancava para poder manter esse programa funcionando. O PA Leite beneficia 36 mil famílias. 36 mil famílias. Programas como o PA Alimento, que a cada valor que o governo federal coloca, 5 milhões e meio. Aí eu chamo a secretária Poliana, dobra o valor. E a gente coloca mais 5 milhões e meio. Quantas famílias vão atender? 26 mil, então dobra, 52 mil famílias. E isso faz com que a agricultura familiar na Paraíba tenha outro olhar. O projeto Cooperar é um projeto que tem investimentos extremamente elevados, são 80 milhões de dólares. E agora assinei com o Banco Mundial mais 62,5 milhões de dólares para fazer o Cooperar 2. Tem sido uma transformação em regiões como o Cariri, onde o IDH subiu e subiu muito. Programas como o Nutri, programas que têm feito, eu não tenho dúvida nenhuma, a diferença na vida de milhares de pessoas. Abono natalino aí, 290 milhões pagos com recursos do Estado para as famílias que recebem o Bolsa. Ampliação aí das casas da cidadania pela Paraíba toda. Acho que são as 30 unidades que nós entregamos durante o nosso governo. Cuidar das pessoas. Por isso que nós estamos investindo aí pelo menos 28,9 milhões em convênios que amplia o serviço de inclusão social. Com os diversos, com a entidade, com a sociedade, que muitas vezes também ajuda nesse desenvolvimento. A FUNAD, mais moderna, mais inclusiva. Implantamos um programa que eu acho extraordinário, Plataforma de Interpretação de Libras. Imagine a dificuldade que um cidadão tem, mudo, surdo, que chega numa repartição para tentar resolver uma questão. Você não tem um tradutor de Libras em cada lugar. Então, através desse sistema, com a simples leitura de um QR Code, vai aparecer alguém que vai fazer a tradução para você, em qualquer lugar. Então não interessa onde você esteja, chegou no espaço, precisa de um atendimento, entra no QR Code lá. A FUNAD está disponibilizando isso, nós vamos fazer ainda um grande anúncio, soltar isso, orientar as pessoas. A oficina ortopédica, todo mundo sabe o apoio que precisa para as crianças que têm órteses e próteses. E aqui tem uma coisa que me dá uma alegria muito grande, que é a rede de apoio à microcefalia. Lá, principalmente a doutora Adriana, lá em Campina Grande, que tem um trabalho extraordinário e que, sinceramente, permito aqui talvez até uma indiscrição, ela não acreditava no apoio do poder público. Ela não acreditava no poder público. Pelas diversas vezes que foram lá. E ela mandou até uma mensagem para mim dizendo assim, eu nunca fui lá, eu pessoalmente nunca fui lá. Quem foi lá foi minha mulher, Camila, várias vezes. Ela disse assim, se for para tirar fotografia, eu não preciso que ninguém venha aqui. Porque há mais, sei lá, 8 anos que eu luto por isso,
luto para melhorar essas condições de atendimento e ninguém ajuda. E ninguém ajuda. Eu não prometi nada, nem eu prometo absolutamente nada. Mas quando nós levantamos, a Ana esteve lá e disse assim, mas eu quero só saber o que é a demanda. E ela mostrou. Era a demanda que dependia de cadeiras, porque as mães com crianças cada vez maiores e tinha que ter no braço, cadeiras que tinham que ser adaptadas para cada criança, crianças que precisavam de cirurgia, muitas vezes na coluna, para poder se manter sentada, crianças que para tomar banho não tinha como, e não tinha uma cadeira de banho. E eu disse a Ana, eu digo, se for isso, não tem problema, vamos resolver. E nós conseguimos verdadeiramente fazer uma ação, e que culminou agora, acho que a semana passada, quando eles conseguiram recurso para a construção de um centro para tratamento das crianças com microcefalia e pediu um terreno. E o Estado tinha, graças a Deus, um terreno em Campina Grande e vai ceder o terreno para que a gente resolva isso aqui. Então, são essas histórias que nós vamos levar, com certeza, para as nossas vidas. Daqui, a secretaria que a gente juntou aqui, mulheres e diversidade. Esse universo tão complicado da violência contra as mulheres, e que a gente precisa enfrentar com políticas, enfrentar com todos os níveis de atuação. Para aquele que agride, tem lá o aumento das delegacias das mulheres. Passamos aí para 10 novas. Mas nós não queremos que chegue lá. Nós queremos fazer com que o processo, aqui no meio, onde a agressão começa com um grito, passa pelo empurrão, depois uma agressão mais forte e termina às vezes no feminicídio. Por isso que o programa como Patrulha Maria da Penha tem desempenhado um papel extraordinário. Desde 2019, quando nós criamos até hoje, são milhares de atendimentos, são quase 5.000 mulheres atendidas dentro do programa e que nós não perdemos nenhuma dessas mulheres para o feminicídio. E agora se associa a esse programa, o programa Antes que Aconteça, um programa pensado em Brasília pela senadora Daniela Ribeiro, junto com outras senadoras que decidiram investir. Ninguém faz política pública sem dinheiro, essa é a primeira lógica. Ninguém faz política pública sem dinheiro. E com essa possibilidade do Senado entrar com recurso, nós estamos implantando mais de 50 salas lilás de acolhimento para as mulheres. Para quando a mulher se sentir minimamente ameaçada, em que ela não pense, eu vou numa delegacia. Não. Ela vai numa sala lilás e lá vai ter um psicólogo, vai ter um assistente social, vai ter um advogado, orientando essa mulher para que ela comece a tomar as medidas para que evite o feminicídio. Então esse é um programa que a gente tem um apoio muito grande. Além disso, 20 novas casas de acolhimento pela Secretaria da Mulher e Diversidade Humana que nós estamos implantando. A secretária Lídia Moura tem um carinho muito grande por esse programa Paraíba Fora. Os centros que nós estamos já implantados. Enfim, Museu da Diáspora Negra e Etnias Paraibanas, está lá em licitação. Vamos ter um espaço para contar a história exatamente desse segmento que é tão importante e às vezes tão esquecido. E num local emblemático, em frente à Praça Rio Branco, onde existia um pelourinho, onde escravos eram vendidos, trocados e muitas vezes até agredidos. Nós estamos lá. Eu tenho certeza muito grande de que a Paraíba de hoje, com relação ao atendimento e acolhimento de pessoas dos mais diversos setores, segmentos, ela é muito mais inclusiva do que ela já foi na sua história. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, nenhuma. Eu não digo por vaidade, eu digo por questão de número. Do Centro de Referência de João Pessoa foram 5.354 atendimentos. Centro de Referência de Campina Grande, 2.780. O projeto Entrelace, 850 pessoas. Casa
de acolhimento do segmento LGBTQIA+PNB+, 150 atendimentos e 57 novos acolhimentos. Participação em conferência, atividades formativas, conferência estadual, depois conferência nacional, encontro paraibano de pessoas trans e travestis, seminário paraibano lésbico, 67 pessoas. Ou seja, isso é a demonstração clara de que o nosso governo é um governo que verdadeiramente olha para todo mundo. Não temos discriminação e não deixamos de fazer o papel de cuidar e cuidar de todo mundo. Chegamos aqui a uma área de segurança. Da mesma forma, uma política pública difícil, por tudo que a gente vive no Brasil, são questões de facções, questões da violência, e a Paraíba tem, através de um investimento feito, pesado, investimento feito, principalmente em tecnologia, principalmente em equipamentos, os mais modernos que existem disponíveis, a gente compra. Mas isso tudo não funciona sozinho. A pistola mais moderna do mundo, fabricada pela Glock, lá na Áustria, eu acho, fabricada lá na Glock. É fácil, o Estado tem dinheiro, manda lá comprar e traz. Um robô, uma roupa para desarmar a bomba, não tem problema, compra, o Estado tem dinheiro, compra. Mas tem que ter alguém dentro daquela roupa. Tem que ter alguém que saiba usar uma arma como aquela. Tem que ter alguém que se prepare e saiba utilizar o que tem de tecnologia disponível dentro dos centros integrados de comando e controle. E esse é o investimento que mais eu tenho foco. Quando se trata de dinheiro, é muito fácil resolver. Mas a gente tem que ter pessoas comprometidas, envolvidas, motivadas para fazer acontecer. E isso o sistema de segurança da Paraíba tem. Eu me orgulho todos os dias, quando eu me reúno com todo o time, que aí, na Paraíba tem uma característica diferente de vários outros estados do Brasil, que é a unidade de polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiros, administração penitenciária, DETRAN, sob o comando da Secretaria de Segurança, sentar na mesa, discutir, não tem vaidade, não tem estrelismo, porque eu não aceito enquanto governador, estrelismo de quem quer que seja. Nós somos um time e o time tem que jogar coeso. E é isso que nós conseguimos ao longo desses 7 anos, por isso que esses resultados tão extraordinários, que servimos de exemplo para muitos estados. Não é à toa que o Conselho Nacional de Secretários de Segurança do Brasil é comandado pelo nosso secretário Jean Nunes. É pelo exemplo da Paraíba, dá para o Brasil na área de segurança. E são resultados. Tratar o policial com dignidade. Está aí, a Poinspo é uma policlínica dedicada exclusivamente a esse setor. Onde você tem não só o policial, mas a sua família com um atendimento rápido, especializado. Que antigamente se fazia um faz de conta, que era o Hospital Edson Ramalho, é um hospital militar. Na verdade, não era um hospital militar, porque ele era um hospital de porta aberta, então ele atendia todo mundo, não era só os militares. E o militar não tinha nenhum privilégio por isso. Aqui não. Aqui é uma policlínica especializada, com mais de 50 especialidades aqui dentro, 32 especialidades, aliás, e que atende somente ao segmento da segurança. E outros estados estão vindo para cá copiar esse nosso tento. Aí os indicadores estão todos aí que beneficiam, e a gente sabe o quanto é importante investir em pessoas. Nós tivemos investimentos de 2019 a 2025, 110 milhões de bonificação por atingimento de metas. Nós conseguimos fazer a apreensão de mais de 23 mil armas na Paraíba. A gente não fabrica arma, mas fizemos a apreensão de 23 mil armas. Nós fizemos mais de 20 toneladas de drogas apreendidas. A Paraíba também não produz cocaína e fizemos essa apreensão. Nós bonificamos cada policial que apreende uma arma.
Um fuzil chega até, eu acho que quase que R$3.000. Se for preso, o policial recebe, como bonificação. Por isso que a gente atinge índices tão altos. Tem um dado que me chama a atenção. Os 7 anos antes do nosso governo, nós tivemos 581 eventos de assalto a banco, a casa lotérica, a correio, a tudo que trata com dinheiro. 581. Quando chegamos em 2019, chamei o secretário de Giantes, precisamos acabar com isso não é possível. Só tem condições de atender se a gente criar uma delegacia especializada. Nós criamos uma delegacia especializada em assalto a banco. E aí, de 2019 até 2025, nós tivemos 91 casos. Em vez de 581 casos, nós tivemos 91. E sabe quantos tivemos esse ano? 1. E que os bandidos foram presos. Inteligência, condições de trabalho, foi isso que o governo ofereceu. Então, a segurança nos orgulha, porque se prepara muito bem. Às vezes as pessoas ficam imaginando que fazer um concurso para a Polícia Militar é só passar no concurso. Um soldado da PM, ele faz um curso com mais de 2.000 horas de duração, 59 disciplinas. 59 disciplinas, para ele se preparar para poder ir para a rua. Você não pode botar uma pessoa despreparada. Você não pode fazer na Paraíba o que fazia antes, que era alguém dar 3 tiros com um revólver 38 e receber um certificado de curso de tiro. Na Paraíba, hoje, um policial dá no mínimo 250 tiros físicos e mais outras centenas de tiros virtuais. É outra preparação. E ele faz um curso de formação com mais de 2.000 horas. Ele sai verdadeiramente preparado para atender a sociedade. Essa ampliação do sistema, com os centros integrados de comando e controle que nós fizemos em Patos, Campina Grande, João Pessoa, deu uma capacidade de resolução extraordinária. A Paraíba é um dos estados do Brasil que mais elucida crimes. 66%, se Jean estiver aí para me corrigir. 66%? 66% dos crimes que acontecem, a gente chega lá no criminoso. Maior do Brasil? Muito bom, sabia não, achei que era um dos maiores. Estrutura física, está aqui, novo centro de treinamento do Corpo de Bombeiros, investimentos pesados que nós estamos fazendo em equipamento. Se você hoje vai na praia ali, você vê, basta você ir na praia, você vê a estrutura do Corpo de Bombeiros ali na proteção, não só dos turistas, claro, mas dos paraibanos e paraibanas que ali estão utilizando. Ressocialização, possibilidade de fazer com que o cidadã que cometeu um crime e vá para um presídio tenha condições de voltar. Diversos são os programas. Programa Castelo de Bonecas. Eu às vezes estou em casa, eu digo, cadê minha mulher? Ela está lá no Júlia Maranhão fazendo esse negócio de castelo de boneca. Eu estou devendo uma visita lá realmente, porque parece que motiva muito, é uma coisa extraordinária você ver pessoas com a possibilidade de voltar à sociedade, de ter a sua vida devolvida. E esses programas de ressocialização vai nessa direção. Na hora aqui na área do esporte, secretário Lindolfo, secretário Arlan, Pedro, eu me lembro que antigamente a gente ia fazer a revista, quando eu cheguei em 2019, a gente ia fazer a revista para prestar conta, esporte. Aí cadê as coisas para botar no esporte? E não tinha, era muito pouco. E hoje eu fico muito feliz quando a gente traz uma revista como essa, e que tem aí a infraestrutura esportiva que nós melhoramos, a Estação Cidadania em Campina Grande, a possibilidade, já em licitação, da segunda Vila Paralímpica do Brasil. Só tem uma em São Paulo e nós vamos ter a nossa Vila Paralímpica. Guarabira ganhou a sua Vila Olímpica, tem que ir lá inaugurar, é questão de agenda, a gente não pode.
O Paraíba World Beach Games, um evento que nós criamos o ano passado, um ano retrasado, e repetimos o ano passado, e que fez com que a cidade se beneficiasse como um todo. Foram mais de 20 mil reservas de hotel, 10.500 atletas, durante 70 dias na cidade. A cidade ficou cheia por conta disso. Fizemos uma inovação aqui, dessa piscina dentro do mar para competições aquáticas. Foi a única do Brasil, uma coisa extraordinária. Bolsa Esporte. Bolsa Esporte passou de 200, 300 para mais de 500, 800, agora quando soma tudo, pessoas que recebem. Dentro dos mais diversos incentivos que nós já fizemos. Nunca se participou tanto de eventos. 1.126 pessoas, atletas técnicos, receberam passagens para participar de eventos fora da Paraíba, trazendo o nosso nome para todo, divulgando o nome da Paraíba para todos os lugares. Essa foto embaixo aqui, desse cidadão com a camisa Brasil, Petrúcio Ferreira dos Santos. Ele é campeão paralímpico mundial aqui da Paraíba. Saiu daqui, começou a treinar ali na Vila Olímpica e hoje é um campeão de 100, 200 metros e orgulha a Paraíba toda. É ele, é Silvana, é a turma do vôlei sentado, é a turma do futebol de cegos, todos esses profissionais que treinam aqui e que orgulham a todos nós. Na agricultura, PB Rural Sustentável, como eu disse, é um programa que investiu 423 milhões e agora vai investir mais 336 milhões no novo contrato que nós assinamos, mudando efetivamente a vida do homem do campo. Quando a gente se reúne, é muito comum ouvir a voz e a frase: quando o campo não planta, a cidade... O que é que tem com a cidade? Não janta. Não janta. É assim, quando o campo não planta, a cidade não janta. E essa é a verdade. São mais de 120 mil famílias na agricultura familiar. Por isso que a gente tem investimentos através do programa Cooperar, através do Procase, através do programa Sertão Vivo, através do programa Incluir, através de diversos programas para que verdadeiramente o homem do campo se sinta olhado, se sinta protegido na defesa dos seus interesses. Paraíba Agronegócio. Eu cheguei no estado, existiam 3 feiras de agronegócio na Paraíba. Quando a gente fala agronegócio, de uma maneira geral, envolvendo os setores da agricultura familiar, do agro, que planta cana na Paraíba, nos grandes cultivos. Existiam 3 feiras. A Paraíba hoje realiza por ano 60 feiras. 60 feiras do agronegócio espalhado. Isso numa ação extraordinária. Uma ação extraordinária, gerando efetivamente muito recurso. Criamos um monumento natural das Itacoatiaras do Ingá. Finalmente a nossa pedra do Ingá, tão visitada, tantas pessoas vêm e que nunca tinha recebido o olhar atento. Verdadeiramente vai se transformar num parque com toda a infraestrutura, com exposição, com auditório, com tudo, e nós já estamos na licitação. Obras voltadas para a preservação do meio ambiente em 2025, regulariza PB, segurança costeira, resíduos sólidos, mudanças climáticas, monitoramento ambiental. Programas extremamente importantes, inclusive que nós fizemos parcerias com a Google para ter essas informações em tempo real. Aqui uma coisa que afeta a vida de todo cidadão, que é o governo digital. Desde 2019, a gente, por uma questão até de formação, eu sempre dizia que a gente tem que ter o governo digital para dentro e o governo digital para fora. O governo digital para dentro é quando ele melhora seus processos internamente. E quando ele apresenta para o cidadão
A possibilidade de utilizar um sistema sem ter que vir numa repartição pública, a gente está botando para fora. Hoje são mais de 660 serviços disponíveis para o cidadão na internet. Ele pode entrar, acessar e ele faz isso. É uma verdadeira transformação. A economia de papel tem sido gigante, com programas como o PBDoc, em que papel não transita mais dentro do governo. É tudo de forma digital. Sistema de compras da estrutura de governo, as boas práticas reconhecidas, vários são os seminários que o doutor Tibério, a doutora Jaqueline participam Brasil afora, mostrando os avanços que a Paraíba obteve nesse espaço. Participação popular, todo mundo sabe esse instrumento extraordinário que é o orçamento democrático. E a gente valoriza, sim, o orçamento democrático. Fazer com que o orçamento democrático, que esse ano reuniu mais de 91 mil paraibanos nas grandes plenárias, ouvindo e dando respostas rápidas. Isso foi fundamental para que a gente tivesse condições de fazer tanta coisa Paraíba fora. Valorização dos servidores. Como eu disse, as máquinas, os equipamentos, é questão apenas de recurso. Mas se não tiver pessoas para operar, pessoas que possam verdadeiramente fazer acontecer, você não terá o resultado esperado. Promoções. Polícia Civil foram 2.290 processos. A Polícia Civil tinha 2.000 servidores. Contratamos, fizemos concurso para 1.400 a mais. Bombeiros, 3.347 promoções. Polícia Militar, 13.071. Polícia Penal, 1.499. Foi o tempo na Paraíba em que, para se ter promoção, tinha que se ter pedidos constantes em todos os níveis. Concursos realizados. Essa é um número que para a gente é muito importante. Eu defendo que você só possa entrar para o serviço público através da porta da frente, que é o concurso público. Nós tivemos 16.491 vagas abertas durante esse período. Cerca de 10 mil já foram nomeados. 10 mil. Isso é histórico na Paraíba. A gente não tem muitos dados assim, às vezes se perde um pouco, mas isso é histórico na Paraíba. Você ter 10 mil pessoas chamadas para entrar no Estado. Aqui era outro segmento que, quando a gente ia fazer a revista, ficava escolhendo pautas para colocar. E hoje a cultura da Paraíba, nesses últimos anos, tem mudado de uma forma extraordinária. Aí está a foto do Palácio da Redenção, que todo mundo sabe que se transformou no nosso Museu da História da Paraíba, onde o governador foi retirado daí de dentro, de forma tranquila, não foi expulso não, às vezes eu digo expulso, mas foi retirado foi convidado a se retirar do Palácio da Redenção, porque esse é o Palácio do Povo, a nossa história está aqui dentro, por isso que a gente tem que ir para lá. E vai lá para o Palácio dos Despachos, que fica lá na Praça Aristide Lobo, praça ali em frente ao Teatro Santa Rosa, dentro dessa ação de fortalecimento do Centro Histórico. Então, essa é uma ação que eu digo daquelas ações que traz um orgulho muito grande, porque nós acertamos, porque houve uma aprovação muito grande por parte da população, por ter acesso. Porque muitas vezes eu cheguei em plateias, assim como vocês, com esse número tão grande de pessoas, e eu perguntava, quantas pessoas já entrou no Palácio da Redenção? E aí poucas pessoas levantavam a mão, 5, 6, 8, 10. Mas não é possível, a história da Paraíba está ali, a nossa história, a minha história está ali, por que é que as pessoas não têm acesso a isso? E foi dentro dessa lógica que nos levou a fazer essa transformação do Palácio. O Palácio hoje está muito bonito. E fora o Palácio tem inúmeras obras que nós estamos realizando do Centro Histórico. De recuperação de igrejas, São Pedro Gonçalves, Igreja de Lourdes, a Igreja Matriz, o próprio Parque Tecnológico Horizonte de Inovação, a sede da RPB, o CRAP do artesanato,
o Mosteiro de São Bento, que nós estamos recuperando, a construção do próprio palácio, a reforma da Biblioteca Central Augusto dos Anjos, a implantação do Palácio dos Despachos, que está um prédio também belíssimo, a construção da Escola de Artes Cênicas do centro de João Pessoa, onde foi a antiga Central de Polícia, prédio da antiga Codata, que vai ser uma central na área de segurança, o prédio Ferro de Ingomar, que era um prédio lá da Secretaria de Fazenda, que vai se transformar num centro de formação na área de tecnologia de informação, com a empresa Huawei chinesa, de 31 mil jovens paraibanos que poderão ser formados ali. Essa transformação toda, ela vai para 138 milhões de reais de investimentos na Paraíba. Nosso belíssimo Teatro Santa Rosa, que foi entregue. Os editais que hoje nós soltamos para todas as áreas, fazer com que a gente tenha a cultura em todos os seus segmentos, chegando verdadeiramente aonde precisa estar, em todas as regiões. Nós adotamos o critério de regionalização dos editais. Quem é de Cajazeiras concorre com Cajazeiras e região. Quem é de Monteiro concorre com Monteiro e região. E com isso a gente está fazendo com que todos os investimentos na cultura cheguem nas diversas áreas. Então, programa de CMS cultural que nós criamos, tudo isso fortalece a nossa cultura. Levamos o forró para a França, o secretário Pedro Santos, numa missão de coordenação no Consórcio Nordeste da Câmara Técnica de Cultura, apresentou o projeto e nós conseguimos viabilizar e fomos para Lille, na França, e apresentamos lá o forró para que ele se transforme em patrimônio imaterial. O Fli Paraíba, que é um festival literário internacional que a gente realiza em parceria com Portugal, em mês de novembro é aqui e no mês de junho é lá em Coimbra, em Portugal, onde autores paraibanos vão e participam do Fli Coimbra. Isso coloca a Paraíba num outro patamar. Cinema da capital interior, são mais de 16 mostras de cinema que nós apoiamos Paraíba fora. Esse ano conseguimos tirar o grande festival Aruanda de dentro das salas de cinema e levamos para a praia. Numa solução, numa proposta inédita. Você passa um documentário sobre um determinado cantor e depois termina o documentário, você tem um show com as músicas daquele cantor, se ele já não estiver mais entre nós, ou com o próprio cantor, se ele tiver. Foi o caso, o primeiro dia, foi um documentário sobre a vida de Raul Seixas, o diretor do filme estava com a gente aqui, e logo depois um show com 10 artistas paraibanos cantando Raul. E no dia seguinte, foi um show, um filme, um documentário sobre a vida de Sidney Magal, a vida de Sidney Magal, e logo depois um show com o próprio Sidney Magal. Isso mexeu e eu tenho certeza que vai entrar no calendário oficial. Foram mais de 150 livros lançados aí só no Fli Paraíba. Eu tenho a impressão que terminou a revista, Nonato. Bom, gente, é evidente que nessa revista assim seja e mais, viu? Cobrando aí, porque tem o pessoal lá que está desde 10 dias. Tá bom? Vamos falar durante a campanha, estaremos todos. Vamos rodar. Obrigado. Obrigado. Eu tenho certeza absoluta, o deputado Luiz tem uma outra agenda e está se ausentando. Eu tenho plena convicção, aí é convicção mesmo, de que o trabalho que foi feito por esse time de governo permitiu que a gente conseguisse avançar em tantas políticas públicas, ter esse olhar múltiplo sobre as diversas demandas do Estado. Eu acho que é o que fez de nós um governo diferente. Esse governo, ele vai continuar, não tenha dúvida nenhuma.
essa semente plantada na Paraíba, que para alguns brincam dizendo que subiu o sarrafo, esse sarrafo vai ser mantido e é daí para frente. Não tem como, não tem retorno. Esse não é um compromisso só meu, é um compromisso do nosso time de governo, de todos que aqui estão, de continuar fazendo a Paraíba ser essa Paraíba que orgulha todos nós. Também digo muito isso, quando a gente saía para mundo afora, Brasil afora, e alguém perguntava de onde você era, você dizia Paraíba, bem baixinho assim, somente para o interlocutor ouvir. E hoje, quando perguntam de onde você é, você diz, eu sou da Paraíba. Paraíba! É isso, gente. Viva a Paraíba! Viva a Paraíba! Valeu, obrigado!